Olá pessoal, eu sou o Luiz, bem-vindos para mais um CalabraCast. Hoje, edição especial Terceiro Setor em Foco. Eu estou com duas convidadas aqui muito especiais, que é a Larissa, que é coordenadora do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas do Estado do Rio Grande do Sul, nome grande, né? E também com a Angélica, que é colaboradora também da equipe do PPDDH, e ela faz parte do grupo indígena. Me ajuda com o nome, que é um nome muito difícil. Caingangue. Caingangue, que legal. A gente vai querer conhecer essa história hoje. É uma edição especial, porque em abril a gente sabe que no dia 19 a gente lembra dos povos indígenas, né? É um dia muito especial. E a gente tem esse programa muito bacana, que é o PPDDH, que faz um trabalho firme, um trabalho forte em defesa desses povos, né? Seja historicamente, seja da sua cultura e da sua cidadania e também proteção dos seus direitos, né? Então é um assunto muito sério e a gente quer entrar no mês de abril então com uma consciência diferente para lembrar e comemorar esse dia 19 aí de uma forma toda especial. Larissa, eu vou começar contigo assim, apresenta um pouquinho para nós e lembra, né, o pessoal que está conhecendo o programa pela primeira vez, o que é o PPDDH e como que ele se relaciona com os povos originários. Perfeito. Primeiro, obrigada aí por esse convite e bom dia, boa tarde, não sei que hora que as pessoas vão escutar o podcast ou assistir. Mas enfim, o programa de proteção, ele é um programa então que vai atuar com pessoas que se entendem militantes dos direitos humanos e por essa ocorrência, por essa situação, estão ameaçados, né, na sua militância, na sua atuação. O programa aqui no estado, ele reiniciou novamente em 2022, em maio de 2022. Nós tínhamos aí poucos casos no início, hoje mais que duplicou o número de casos e existe uma grande concentração de militantes indígenas, né? De pessoas que estão nessa pauta também de militância e que hoje lutam pela terra, né? Então a gente nota que a grande disputa, além de a gente poder falar das questões culturais, que aí a minha parceira, que é a Angélica, pode falar melhor, eu acho que é poder falar um pouco sobre essa disputa que está em tela, né, hoje, e que ela vem desde que o Brasil, em tese, foi descoberto, né? Então essa disputa ela vem lá do Brasil colônia ainda. Legal. Angélica, tu falavas que tu é do povo Caingangue, né? Fala um pouquinho para nós, assim, desse povo, dessa galera toda. Você me comentava nos bastidores que é um grupo formado por 40 mil pessoas, né? Descentralizadas em vários pontos, principalmente da zona aqui da região sul, né? Então conta para nós um pouquinho da tua história, de onde é que você veio, como é que é esse povo, assim, para nós. Tá bem. Então, olá a todos. Eu sou a Angélica, né? Como fui apresentada, sou indígena do povo Caingangue e atualmente assistente social, né, do PPDDH, Rio Grande do Sul. Eu venho da terra indígena Votouro, né? E faz mais de 10 anos assim que eu moro em Porto Alegre. A terra indígena Votouro fica no norte do estado, Rio Grande do Sul. E os povos indígenas, né, não são únicos, né? A gente tem um número bem grande assim de muitas etnias espalhadas pelo Brasil. São mais de 305 povos indígenas, falantes de 274 línguas no Brasil. E os Caingangue, né, uma especificidade de povos indígenas, vivem a maioria, né, na região sul e sudoeste, né? E nós somos então mais de 40 mil pessoas, né, vivendo, né, em vários contextos, né, não somente no contexto, né, dos territórios tradicionais, né, como é chamado hoje, mas em vários contextos de territorialidades, que é onde se compõe, né, essa nossa mobilidade enquanto a gente vê essa mobilidade em vários lugares, né, da cidade, das universidades, e viemos, né, desde muito tempo a ir existindo, né, principalmente depois da invasão, da colonização que se deu no nosso país, né, viemos resistindo a muitos ataques, né, e como a Larissa trouxe, né, agora há pouco, essa maior resistência ela se torna através dos territórios, né, que é esse espaço, né, disputa que se tem na sociedade desde então, né, desde essa invasão. E é essa disputa, né, que coloca em xeque os modos de vida indígenas, né? Sim. Porque, por um lado, dos povos indígenas
territórios eles são considerados como algo valioso, né, Claro. para que se possa estabelecer as relações dos povos indígenas, né. Por outro, a gente vê muito essa questão era vista como um lucro, né, o que é diferente para os povos indígenas. Essa forma de lidar com o território, né. O território para os povos indígenas é vida, é onde se estabelecem as relações mais intrínsecas assim dos povos indígenas. É muito nesse sentido. Com certeza, a relação com a natureza, com as tradições, né, com tudo. E a gente falava ali que, às vezes, por uma questão ou outra, ou até por falta de acesso à informação, ainda se nutrem alguns termos pejorativos ou alguns termos que não são apropriados para se referir aos povos indígenas, como, por exemplo, o índio, né, o dia do índio. Isso já foi superado, né? A gente fala hoje que é o dia dos povos originários, o dia do indígena, mas quais são assim, os princípios, o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro, né, para conhecer um pouco mais assim, as culturas dos povos originários e poder compartilhar culturas e combater os termos pejorativos? Pois é, acho que vou falar um pouco sobre minha perspectiva, né? E aí depois a minha parceira fala aqui da perspectiva dela. Mas eu entendo que o primeiro ponto é educação. É acessar o conhecimento e a informação, né? Se eu pudesse dar uma dica para alguém que está ouvindo, escutando, eu diria, saia um pouco da bolha, sabe? Busca outro, porque a gente, e eu também fico na minha bolha, né? É muito fácil que a gente fique numa bolha só e não acolha outras possibilidades. Então a gente acaba recebendo sempre a mesma informação. Então, quando a gente sai da bolha, a gente acaba ouvindo outros pontos de vista, né? Outras perspectivas. E acho que o processo educativo ele precisa avançar muito no Brasil, né? Para que a gente possa ter isso nas aulas de história, para que a gente possa desconstruir também um modelo único de educação, né? Educação fora de sala de aula também. E eu sei que isso é um caminho, né? Mas Paulo Freire já fez isso, né? Com as rodas de cultura, com as saídas, né? Eu acho que o povo indígena também tem muito a nos ensinar nessa perspectiva. Então, para mim, do meu ponto de vista, eu acho que o processo ele passa pelo processo educativo e pelo processo de sair da bolha. Saindo da bolha, eu começo a desmistificar e o processo educativo por si só, o sair da bolha por si só, faz com que eu seja menos preconceituoso, né? Porque esses termos pejorativos eles estão carregados de preconceito. Né? Então a gente fala, né? Às vezes alguns termos pejorativos não é coisa de índio, né? Essa festa é uma indiada. Isso são termos pejorativos que a gente não usa mais, né? Porque o que a gente quer com essa informação, né? Atrelar isso a algo que é ruim, que não foi bom. Então acho que eu penso por aí. Não sei o que tu pensa, Angélica. Eu acho que esse é um ponto assim crucial para que a gente possa avançar, né? Como tu trouxeste, né, essa questão assim, principalmente de termos e de pensamento, próprios pensamentos, né, da sociedade, das pessoas como um todo referente aos povos indígenas, ele vem de um processo, né, de apagamento dos povos indígenas, de invisibilidade. E tudo em relação à história, principalmente, dos povos indígenas, que foi construído até um certo tempo no Brasil, eles vieram de pessoas, né, não indígenas. Pessoas brancas que tinham uma determinada visão sobre os povos indígenas e, de certa forma, tinham um objetivo sobre os povos indígenas, que é o do apagamento, que é da integração, né, dos povos indígenas a essa sociedade sem considerar as suas perspectivas, os seus modos de vida, a sua própria educação. Então, nesse sentido, né, que vem, né, toda essa construção desse Brasil que nós temos hoje, né? E, de certa forma, não há por ser por outro meio a não ser por essa educação e, principalmente, né, os povos indígenas sendo participantes ativos nessa construção, né, dessa sociedade. E a gente vem vendo que, mesmo a passos lentos, principalmente através do ensino superior, os povos indígenas, né, têm acessado também esses outros espaços e também têm colocado, né? Hoje a gente tem escritores indígenas que trazem a sua perspectiva, pensadores indígenas, né, como referências até do próprio mundo, principalmente pensando a crise climática, todos os problemas relacionados, né, a essa nossa sociedade, né, dessa crise climática e que todos dependem, né. Então a gente tem referenciais teóricos e pensadores, né, indígenas falando sobre isso. E a sociedade, para se atualizar, ela também precisa, né, voltar nessa perspectiva.
A gente, inclusive, tem leis, né, Sim. que falam que precisa ter o ensino, né, da história indígena e afro, né, brasileira nas escolas. Nas escolas, né? Então, isso é uma das É muito importante, né? E o curioso é que o nosso país, se não é um dos mais plurais em termos de etnias, em termos de povo, e como temos dificuldade de conviver uns com os outros, né? É incrível que, embora sejamos diversos, ainda tenhamos muitas barreiras a superar do ponto de vista da fraternidade, do ponto de vista de respeitar as diferenças, né? É impressionante. E dentro desse contexto, você fala de políticas públicas, né? A Angélica falou de cidade e tudo mais. Se a gente tivesse que fazer um pincelado de algumas principais, assim, quais seriam as principais ações afirmativas que a gente tem em destaque para incluir os povos indígenas na sociedade? Poderia lembrar, talvez, acesso à faculdade? Poderia lembrar, assim? Um pouquinho, Angélica? Essa questão, principalmente das ações afirmativas, foi uma conquista, né, dos movimentos indígenas, negros, quilombolas, né, e que, de certa forma, trouxe um avanço, assim, para as comunidades indígenas, para os povos indígenas. No entanto, né, muitos desafios ainda. E a gente sabe que a forma como está estruturada essa sociedade, inclusive as universidades, elas são de uma forma ocidental. Os povos indígenas vêm, né, fazendo resistência justamente, né, para que possa ter, de certa forma, essa inclusão. E não incluir para excluir, né, desse movimento das ações afirmativas na universidade. E a gente tem, né, esses avanços em concursos públicos também, né, pensando as ações afirmativas. E, inclusive, né, a gente tem, por exemplo, hoje, né, a terceira deputada, né, federal que foi eleita por Minas Gerais, né, que é a Célia Chacriabá. Inclusive, ela está trazendo, né, para a pauta e para o debate da agenda, né, essa questão das ações afirmativas para pensar, né, as políticas, para pensar a política partidária como um todo, né, dessa inserção dos povos indígenas, né, na nossa política brasileira, né. É muito desafiador porque a gente, como tu mencionaste, a gente tem que incluir, mas não pode incluir para excluir. Não pode incluir dentro de um contexto para moldar e transformar. A gente tem que agregar, né, acrescentar. Exatamente. E com certeza os povos originários têm muita tradição para ensinar para todos nós, né? E Larissa, falando assim um pouco dessa questão de respeitar, né, os povos originários, como que a Rede Calabria enxerga isso? E qual é a atuação do PPDDH? Tem alguns números para nós, assim, do atendimento, algo assim? Temos sim. O público indígena, né, os militantes que lutam por essa pauta, eles somam aí uma gorda fatia de 26%, né, se comparado aos demais. A gente tem um público ali de 30 e poucos por cento, esse de 26%, os demais são outras linhas de militância, né. Então a gente tem uma concentração de atuação, a Rede Calabria, o PPDH trabalha, né, sobre esses feitos, assim, considerando principalmente, né, em como de fato executar a proteção. Então, o nosso grande objetivo enquanto rede, enquanto programa, é pensar a proteção para que essas pessoas não saiam da sua linha de atuação. Então, 26% dessas pessoas, né, a gente trabalha sobre essa perspectiva, né? A perspectiva humana, né? A perspectiva de também aprender, porque a gente chega nos espaços, também precisa ter muita humildade para aprender. E isso é uma lição que vem daqui também da rede, né? Então, a gente acaba imprimindo isso no dia a dia. A nossa média por exemplo, de medidas, né, de atividades, a gente tem aí 115 medidas que foram dispendidas só no mês de fevereiro que a gente fechou os dados, né? Então, e aí basicamente metade dessas medidas são direcionadas para essa pauta de militância, né? Para a linha indígena, enfim. E aí a gente tem 127 atividades que também foram realizadas, que daí são ofícios, reuniões e outras ações, né, os atendimentos com as pessoas também em loco. É importante dizer que quando a gente atende, por exemplo, um militante indígena nessa linha de defesa, a gente está atendendo uma coletividade, e para a gente é um grande desafio, né, Angélica, pensar a coletividade também. Eu acho que, principalmente para mim, que não sou uma mulher indígena, né, eu me coloco como uma mulher negra, então também eu tenho que aprender com outra mulher indígena quando eu vou para o campo de atuação, escutar, né, então acho que o nosso posicionamento sempre vai ser de aprender, articular proteção para essas pessoas. Assim, articular proteção no Brasil já é muito difícil quando a gente fala de militantes. Quando a gente fala de militantes indígenas ou nessa pauta de defesa que fala muito da terra também, né, por tudo isso que a Angélica já trouxe, acaba sendo um pouco mais complexo ainda, porque envolvem outros atores, né? Então, acho que a gente tem uma concentração
muito grande do programa de energia para essa linha de atuação, para esses militantes, para essas comunidades indígenas. Para a gente é um grande desafio, porque tem políticas também específicas, né? Então, tem a própria FUNAI, tem a própria saúde indígena, então tem algumas especificidades que a gente também só trabalhando vai aprender. E eu diria que é muito importante porque a gente aprende, é muito fascinante também, porque a gente acaba entrando num outro território e entendendo que muita medicação que hoje a gente tem também vem desse conhecimento que é ancestral. Com certeza. Então eu diria que a gente está por aí, tem uma concentração boa e eu acho que esse eu até fiz a pergunta, né? Fiz essa pergunta aqui, quem é o povo brasileiro, né? Quem é o povo brasileiro? E é difícil dizer, né? Porque somos muitos, mas ao mesmo tempo somos só povo, ou deveríamos pensar dessa forma, né? E assim, a minha percepção pessoal, eu já fui também educador social, estive nas salas de aula, a gente fala de educação, né? O que a gente poderia trabalhar, assim, todos nós somos um pouco educadores, né? Nesse mês que se aproxima para justamente contribuir no aspecto do terceiro setor, nas atividades, que tipo de bibliografia, que tipo de materiais a gente pode recomendar para os nossos ouvintes, para que eles possam elaborar suas atividades, por onde é que a gente pode partir para trabalhar um pouco mais essa conscientização sobre os povos originários, né? Quando a gente fala, por exemplo, de combate ao racismo, a gente já tem um avanço, me parece, pode ser uma percepção muito minha, um avanço bastante significativo. A gente vê isso nas atividades, né? A gente vê isso, mas talvez os povos originários ainda falte um pouco, talvez até de conhecimento das pessoas, dos educadores, de buscar esses materiais. Por onde a gente poderia começar? Tem algum site, algum livro? Eu acho que a gente poderia começar não só trazendo a pauta dos povos indígenas no mês de abril. Essa é uma questão que a gente precisa fazer constantemente, né? Eu acho que os processos de formação, né, para além, né, das escolas que a gente já trouxe, né, são muito importantes, né? E como que a gente pode pensar as pessoas que já passaram, né, por uma forma de ensino, né, que agora possam, né, estar se aproximando das questões. Porque não existe essa, como é que eu posso explicar, mas essa separação, né, dos povos indígenas e a sociedade indígena. Acredito que todos nós fizemos parte, né, dessa sociedade e como que a gente, de certa forma, contribui para essa sociedade. Os povos indígenas há muito tempo vêm trazendo, né, através da sua resistência, toda essa contribuição já, né, com esse país. E as formações, para mim, né, pensando numa perspectiva assim a longo prazo, né, elas são muito importantes, assim, trazendo vozes indígenas. Como eu estava falando, hoje a gente tem muitos autores já indígenas nas universidades, né? A gente tem o Ayrton Krenak, que ele está ocupando, né, uma cadeira da... Esqueci agora o nome, mas é uma... Depois o pessoal também em casa dá uma pesquisadinha. Exatamente, Ayrton Krenak, né, ele é um pensador que é a nível mundial, assim, né, dessa influência que ele tem, né, com os seus pensamentos e tudo mais. E é da Academia de Letras, eu lembrei agora. Ele está ocupando uma cadeira da Academia de Letras brasileira. Então, são aspectos fundamentais, assim, para a gente poder pensar a nossa sociedade, né? E aí é que a gente pode também trazer essa reflexão de quem que é essa sociedade brasileira. E se nós, enquanto totalidade de sociedade, não enxergar e minimamente conhecer a sua própria história, né? Para onde é que a gente está caminhando? Os povos indígenas são a história. Por mais que seja uma história de violência, né, e de imposições que aconteceram através da invasão e da colonização, para que outros pudessem chegar, hoje a gente pode fazer de uma certa forma, né, poder pensar, né? Eu acho que essa luta pelos territórios e principalmente pela demarcação dos territórios que os povos indígenas travam, é uma luta por dignidade, para continuar a sua existência, né? E quando a sociedade vê esses povos indígenas simplesmente não reflete sobre isso, né? O que a gente está falando nessa sociedade? E a gente tem dados muito evidentes, assim, dessa proteção que os povos indígenas fazem, né, a fauna, a flora brasileira e principalmente também em outros países, né,
que fazem parte da Amazônia Legal, né, por exemplo. A gente tem dados sobre isso, né, de que a maior preservação ambiental estão em territórios indígenas. Então, eu acredito muito nesse sentido, né, que a gente possa valorizar, né, os povos indígenas e não somente valorizar, contribuir com suas pautas também, né, que é pela sobrevivência, né, da humanidade como um todo, né. Larissa, por curiosidade, assim, o PPDDH ele atua aqui no RS, né? Existem programas semelhantes nos outros estados, só para nível nacional? Como é que funciona? Sim, existe sim. O programa ele é a nível nacional. Ah, legal. E ele é conveniado, parcerizado com o governo do estado, né? Então a Rede Calabria tem essa parceria para execução, né? Então por via de chamamento, enfim, então, foi feito dessa forma. A rede já tem bastante experiência também na execução de programas de proteção. Então o PPDDH ele é a nível de Brasil. Então se não existir aqui essa parceria em algum momento, que a gente espera que permaneça por muitos anos, né? Igual a equipe federal, que é uma equipe que se situa em Brasília pela entidade Vida e Juventude, que faz a execução, né, dos demais estados que não têm esse conveniamento. Eles fazem uma coordenação geral e de lá... Isso, existe uma coordenação geral em Brasília e cada estado tem a sua coordenação. Que legal, que bacana, uma curiosidade legal, né, para quem não está tão familiarizado. E com certeza cada estado tem a sua especificidade, né, sem dúvida. A Angélica comentava a questão da preservação do meio ambiente. A gente não vai entrar em detalhes, mas sabe que existem muitos interesses econômicos nas terras indígenas, né? Exploração de metais preciosos, madeiras nobres e outros, né? Pessoal, o bate-papo está muito legal, mas a gente vai encerrando. E a gente tem um quadro para encerrar que é muito especial, que é o nosso quadro Obra de Pérola, né? A gente sempre explica para os nossos ouvintes que o Calabria dizia que as crianças, os nossos atendidos, são as pérolas da obra, ou seja, são as riquezas da obra, né? Nós existimos para atender as pessoas. Então eu queria que vocês indicassem, começar contigo, Larissa, uma obra, um título, pode ser um filme, pode ser um artigo, um autor, até uma página de Instagram, o que tu quiser, que tem um valor nesse tema relacionado aos povos originários, assim, ou na proteção dos direitos. Bem, então eu indico a minha colega Angélica, que tem uma publicação sobre políticas públicas indigenistas. Eu indico ela para essa leitura, porque nada melhor do que a gente indicar quem está do nosso lado também. Com certeza. E então não faria nada diferente. Eu tinha pensado no Ailton Krenak mesmo, porque ele tem um artigo também, que é Ideias para Diário do Mundo, que eu gosto bastante, eu li. Legal. Então acho que eu indico que reafirmo o que a Angélica falou para ler. E não indico mais coisas porque eu não tenho mesmo, né? Deveria ter mais profundidade, ainda a gente tem profundidade de dados, de atendimento, né, de rede. Mas eu acho que eu preciso ainda ler mais, né, autores que discutem esse ponto. Então eu faria essa indicação, porque a gente tem uma pérola que escreve aqui no Sul, Porto Alegre, está aqui é parceira da rede também. Que legal. Fala um pouco mais também da tua publicação também, para o pessoal conhecer. Na verdade, assim, é um livro, né, que eu ajudei a organizar sobre políticas indigenistas, né. E eu acho que para além disso, assim, tem muitos artigos também, né, trazendo as pautas indígenas. E esse livro, assim, ele é uma obra de várias mãos, né, que são indígenas e não indígenas também, que compõem, né, que fazem suas pesquisas, né, e tem essa aliança com os povos indígenas. Para pensar, assim, essas políticas indigenistas, né, que são as com os povos indígenas. E é uma luta também dos povos indígenas, né, para que, como eu estava falando, essas políticas elas possam respeitar, de certa forma, os modos de vida, elas possam fazer esse diálogo, né, com os povos indígenas, para a gente não ter, né, ainda essa reprodução dessa imposição que se teve, né, desde muito tempo sobre os povos indígenas. Que bacana, um registro bem especial, com certeza. Quem quiser dar o primeiro passo, basta assistir aqui ou ouvir o nosso podcast, Gerando Caminho. E na tela, até esqueci de comentar, a gente tem passando a retrospectiva da Rede Calabria de 2023. É um vídeo bem especial que a gente fez, passou ao longo aí de todo o podcast, está no canal do YouTube da Rede Calabria Oficial, certo? A gente agradece, pessoal, a presença de vocês, foi sensacional, um bate-papo muito legal, aprendi muito. Desejo sorte para vocês na caminhada acadêmica de vocês, certo? No trabalho também. E agradecemos também aos nossos ouvintes por mais essa presença aí, certo, pessoal? Ficamos por aqui. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada.